Bom dia, irmãos! Hoje, nosso estudo tem por título Deus ouve os pecadores? Estudo com base no livro de João, capítulo 9, versículo 31, que diz o seguinte: Sabemos que Deus não atende pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Estas palavras foram ditas aos fariseus por um cego de nascença, que havia sido curado por Cristo. Ele estava contestando a afirmação de que Jesus era pecador e, portanto, não poderia ter operado milagre desses através do poder de Deus. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. João, capítulo 9, versículo 24 e 25. Os fariseus ficaram momentaneamente mudos e confusos, pois o Antigo Testamento, de fato, ensina que Deus não ouve pecadores. Jó, ao falar do ímpio, exclama: Acaso ouvirá Deus o seu clamor em lhe sobrevindo a tribulação? Jó, capítulo 27, versículo 9. O salmista diz: Se eu tivesse guardado lugar para o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Salmo, capítulo 66, versículo 18. Isaías transmite as palavras de Deus aos hipócritas, que oravam de mãos estendidas. Pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías capítulo 1, versículo 15. Por outro lado, eles acreditavam que a oração de um justo era sempre ouvida. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Salmos capítulo 34, versículo 15. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração do justo. Provérbios, capítulo 15, versículo 29. O Novo Testamento também afirma: Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Entretanto, o publicano ora a Deus, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Lucas, capítulo 18, versículo 13. E o verso seguinte diz que ele desceu justificado para sua casa. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Lucas 18, 14. Deus, portanto, atendeu à oração desse pecador. Como se pode entender isso então? Deus ouve os pecadores ou não? Depende. Se um pecador obstinado orar a Deus pedindo que ele opere um milagre em seu favor, Deus dificilmente o atenderá. Mas Deus sempre ouve a oração do pecador que suplica misericórdia e perdão. E, às vezes, Deus opera um milagre em seu favor, para induzi-lo a abandonar a sua vida de pecado. Cristo, muitas vezes, dizia à pessoa curada: Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. João capítulo 5, versículo 14. Embora sejamos todos pecadores, acheguemo-nos confiante junto ao trono da graça, pedindo que Deus nos perdoe os pecados e nos dê poder para vencer as tentações e fraquezas que o inimigo coloca diante de nós. E Ele certamente nos ouvirá. Amém? Faça isso
no dia de hoje e ore comigo agora. Obrigado, Pai, pela oportunidade da salvação, do perdão de nossos pecados e de uma nova vida em Cristo. Dessa forma, podemos nos aproximar do Teu trono de graça e receber as Tuas bênçãos. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém.